Olha, Renata, faltando 2 minutos para as 8, muita gente não sabe, mas pensão alimentícia pode não ser especificamente para os filhos depois, né, da separação. Pensão alimentícia também pode ser destinado para a ex-mulher ou até para o ex-marido. E tem união estável também, viu? Também, Se for comprovada a dependência ali econômica por um tempo, mas essa pensão não é paga automaticamente. É preciso comprovar a necessidade e falta de condições financeiras. Aquilo que eu estava falando. Exatamente. Aqui. Patriota Júnior vai explicar para a gente esse processo, está de volta ao vivo. Então, Patriota, como é que se tem acesso, né, e o que prevê a lei em relação à pensão para o ex? Quando a gente ouve pensão alimentícia, já associa logo, né, ao pagamento aos filhos, né, mas existe sim a legislação do pagamento da pensão ao ex-companheiro ou à ex-companheira. Existem alguns direitos envolvidos. A gente vai tirar essas dúvidas aqui com a doutora Cláudia Alcântara, que é advogada, está aqui com a gente. Doutora, bom dia, bem-vinda à Cidade FM. Já é automático, separou, a pessoa já tem direito a essa pensão, como é que funciona? Bom dia Renata, bom dia Vitor, bom dia a todos. Não é automático. Toda pensão alimentícia devida tanto a filho quanto a ex-cônjuge, ela tem que ser fixada por ordem judicial. Tem alguma condição financeira ali, algum requisito? Sempre que a pensão alimentícia for pedida e for concedida, a parte que pedir tem que provar a necessidade dela de receber e a capacidade de quem vai pagar, a capacidade econômica de quem vai pagar. E o juiz também tem que observar isso, a necessidade de quem está pedindo e a capacidade de quem vai pagar. Essa pensão, ela pode ser vitalícia? Quem vai determinar isso é o juiz? Como é que funciona? Não, a pensão devida a filho se presume que seja até ele alcançar a maioridade. Mas você tem que ter muito cuidado, porque eu vejo muito aí pensão devida a filho menor. Aí o filho alcança a maioridade e o pai deixa de pagar. E aí isso pode ocasionar problemas para esse pai ou para essa mãe que paga pensão alimentícia para o filho, né? Porque existe o inverso também. Então tem que ser, se ela foi fixada por ordem judicial, ela tem que ser encerrada por ordem judicial. Você tem que entrar com um pedido de exoneração de pensão. Precisa ser um casamento ali, uma união estável, tem que ser casado no papel. Se for amigado, como o pessoal diz, né, no popular, o ex-companheiro ou a ex-companheira pode solicitar essa pensão? Sim, pensão alimentícia não é só pensão alimentícia devida a filho, existe a pensão alimentícia devida a ex-cônjuge. Então, existem os alimentos de subsistência e existem os alimentos compensatórios. Se você viver com outra pessoa em regime de união estável, apesar de você não ter ido no cartório, pedir esse reconhecimento da união, você pode pedir esse reconhecimento da união estável na justiça, o juiz vai reconhecer, vai extinguir a união, mas pode fixar sim por tempo determinado, porque pensão alimentícia devida a ex-cônjuge sempre vai ser por tempo determinado, nada de vitalício. Doutora, é um processo que demora muito, é muito burocrático, ou a justiça costuma agilizar? Por experiência, é um processo que demora, porque aqui em Caruaru nós temos somente 2 varas de família. Então, nessa vara de família e registro civil, acontece não só o divórcio, como pedidos de pensão alimentícia também. Então, não é um processo fácil, né? Você tem que entrar com o pedido, o juiz vai apreciar se ele pode determinar liminarmente que seja pago até o final do processo os alimentos que se chamam alimentos liminares. E aí, depois, a outra parte vai ser chamada a se defender. Você vai depender de despacho de juiz, você vai depender de diretoria que vai preparar os mandados de citação, do oficial de justiça que vai procurar o ex-cônjuge. É comum no seu dia a dia a senhora ver casos onde é a ex-mulher que paga a pensão ao ex-marido? Não é comum, mas acontece.
Por isso, assim, é muito importante que quando a gente nós estamos vendo aí, presenciando, essa questão muito da violência, né? Isso sempre existiu, mas isso agora está sendo muito mostrado através das redes sociais. E tem muita mulher que, ao ser agredida, ela deixa o lar, mas ela não vai prestar queixa. E a pensão alimentícia, quem é que pode pedir pensão alimentícia ao ex-cônjuge? Se você não deu causa à separação. Isso é muito importante. Então, existem casos de traição, por exemplo, dever de fidelidade. Quando uma das partes rompe, essa parte que rompeu esse dever e que saiu de casa porque houve a traição, essa parte não pode pedir alimentos ao outro, porque assim era bom. Eu finalizei meu casamento e ainda vou pedir que o outro... Mas em relação à pensão de pedidos de homens contra mulheres, existe, não é comum, mas existe sim. Se os dois tiverem ali uma empresa em comum, no nome dos dois, uma residência, como é que fica nesses casos? Já tem que dividir ali mesmo, tem que esperar o processo? Olha, existe o que a gente chama de alimentos de subsistência e existe os alimentos compensatórios. O que é alimentos compensatórios? O casal tem bens em comum, tem empresa, tem carro, tem casa, e aí ele entra com a ação de divórcio. Enquanto esses bens não for dividido, e se esses bens estiverem concentrados apenas na mão de um dos cônjuges, ele vai ser obrigado a pagar alimentos compensatórios ao outro. E o outro foi que precisou alugar. Eu tenho uma empresa e só eu que administro, e a outra pessoa saiu. Então, enquanto não houver essa divisão de bens, você pode sim ser obrigado a pagar alimentos compensatórios. Se o ex-casal tiver filhos, né, o ex-marido, por exemplo, ele pode ter que pagar as duas pensões, tanto para o filho como para a ex-mulher? Se ele tiver filhos e a ex-mulher ingressar com pedido de alimentos, ela pode ingressar com pedido de alimentos para o filho e para ela. Muito bem, obrigado pelas informações. Doutora Cláudia Alcântara, advogada, conversando aqui com a gente. É um assunto extenso que rende muitas questões, né, muitas dúvidas. É sempre bom saber, porque tem gente que não conhece, né, Renata e Vitor, esses direitos. É com vocês. Exatamente, verdade. Patriota, um abraço para a doutora Cláudia também. Tem que pensar... É porque é o seguinte, se você vai se relacionar com alguém, você já deixa claro ali, se você introduzir esse assunto, né, Vitor? Olha, vamos deixar já tudo claro aqui, porque se não der certo, é tão chato no início do relacionamento você... É porque para o lado romântico, Renata, isso aí não casa bem. Não casa, é verdade. Mas para o lado jurídico, toda a união é uma espécie de contrato entre pessoas. É uma sociedade, né? Aí é complicado, gente. Mas o ideal era que fosse feito... Deixar tudo pactuado. Deixar tudo certinho, né? Porque vai dar certo, vai ser pro resto da vida, mas se não der, quando terminar, tá tudo certo, ninguém se aperreia, não vai gastar com advogado, que vai no cartório, já, pronto, já, cada um pro seu lado. É isso aí. Acabou. Tem aqueles acordos pré-nupciais, né? Geralmente quem tem muito dinheiro costuma fazer, para não ter surpresas no final. Mas a gente pode estar juntando dois perrapados que podem prosperar na vida, né? Não é? Podem fazer. Até porque, bom... Não só fazer filho e dívida, né? Construir um patrimônio. Você nunca casa para acabar, né? Afinal, o casamento parte da premissa do juntos, felizes para sempre, até que a morte os separe. Mas pode separar antes, né? Pode. Sem precisar morrer, né? Pois é. Olha, Renata, são 8h07. Nós temos agora uma informação de última hora sobre uma operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e que tem como alvo o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Ele agora passa a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. A instalação do equipamento ocorre porque o Marcos Duval está de volta ao Brasil. Ele fez uma viagem não autorizada aos Estados Unidos, usou passaporte diplomático. Por que ele não poderia sair do país? Porque ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por arquitetar um plano para anular as eleições de 2022 e é alvo de um inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar ofensas e ataques a investigadores da corporação. Então, por esses dois motivos, ele fez a solicitação para fazer a viagem no período de recesso parlamentar, foi negado e ainda assim ele usou um passaporte diplomático, foi mesmo assim. Voltou e está com tornozeleira eletrônica agora.